Voltando a Brasília, nosso assunto, a Venezuela. O governo de Nicolás Maduro mandou prender mais uma opositora. A repórter Bruno Silveira participando aqui do Jornal Jovem Pan. O que o Brasil pensa desse tipo de ação em Caracas, hein, Bruno? Bem-vindo, boa noite. Olha, o governo brasileiro vê essa situação com preocupação. Tiago, uma boa noite a você, aos nossos comentaristas, a quem está nos acompanhando no Jornal Jovem Pan. Em entrevista ao jornal O Globo, Celso Amorim falou então que qualquer prisão por natureza política que aconteça na Venezuela preocupa o Brasil, porque o governo brasileiro aposta muito no diálogo entre o governo venezuelano e a oposição. Inclusive, há poucos dias, o próprio Palácio do Planalto se manifestou em nota com a ajuda de Celso Amorim, que é assessora internacional da Presidência da República, falando justamente isso, que o Brasil favorece o diálogo entre a oposição e o governo venezuelano e que espera que esse diálogo mantenha e construa uma relação mútua de confiança entre os dois pares lá na Venezuela. No próximo dia 1º de março, o presidente Lula deve se encontrar então com Nicolás Maduro na cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe. Nessa reunião, o governo brasileiro deve então manter um canal aberto de diálogo com as autoridades venezuelanas sobre vários assuntos, incluindo também essa questão dos direitos humanos. Na última sexta-feira, essa ativista política foi presa lá na Venezuela ao lado da filha e de outros familiares. E, segundo o Celso Amorim, uma das principais preocupações da oposição na Venezuela é justamente essa repressão política. O Brasil atua nos bastidores para ajudar no processo eleitoral da Venezuela. Neste ano tem eleições no país vizinho, mas ainda sem uma data confirmada. E nos próximos dias deve desembarcar em Caracas a nova embaixadora brasileira na Venezuela. Nos últimos 6 anos o Brasil não teve uma representação na embaixada na Venezuela. Então nos próximos dias vai chegar então mais uma representante do governo brasileiro, dessa vez a embaixadora na Venezuela. O Brasil, então, tentando mediar, então, essa situação política entre a oposição e o governo venezuelano, mas vendo com preocupação essas prisões que estão acontecendo na Venezuela. Tiago. Isso, Bruno Silveira, a repercussão em Brasília dessa situação na Venezuela. Até mais tarde. Bom, Dora Kramer, a discussão em relação à Venezuela e o governo brasileiro, claro que a preocupação com a prisão dos opositores, mas o que chama a atenção é que o governo brasileiro não rotula o governo de Nicolás Maduro de uma ditadura. Isso dificulta a forma como o governo brasileiro trata essa situação, Dora? Evidentemente, deixa o governo brasileiro numa posição, ele é partícipe, ele apoia o Maduro. E essa preocupação, claro que é um passo, já é interessante, é um movimento. Agora, se fala em diálogo, o Maduro não dialoga com a oposição. O Maduro reprime a oposição. E o governo brasileiro não se manifestou quando o Maduro, por uma manobra, tornou inelegível a Maria Corina Machado, que é a principal adversária dele. Pelas pesquisas, hoje ganharia as eleições, desrespeitou o Acordo de Barbados, feito segundo o qual os Estados Unidos suspenderiam as sanções, que já desistiu desse caminho, em troca de eleições limpas e com adversária sem poder se candidatar, sem data marcada. Não há nenhum sinal de que esse acordo vai ser cumprido. Então, realmente, o Brasil, pela sua posição, já que ele tem uma linha direta com o Maduro, seria interessante para o mundo inteiro que ele não usasse essa linha direta para amenizar a situação do Maduro, não é? E, digamos assim, justificar, e mais para tentar fazer ali um meio de campo no sentido de que se caminhasse para uma democracia realmente na Venezuela, porque a situação em que está, Bruno acabou de dizer, há eleições, mas não tem sequer data marcada. Pois é, não tem data marcada, não é, Kobayashi? E não tem uma perspectiva disso mudar no médio até longo prazo, né? E ainda que tenha eleições, viu, Thiago? Ainda que tenha eleições e que se respeite o voto popular no dia das eleições, com observadores internacionais, como é um pleito que parece ser atendido na Venezuela, ainda assim a gente não vai ter um resultado democrático, mesmo que saia das urnas aquele mais votado.
porque a democracia não pressupõe um dia de eleição. A democracia pressupõe um estado permanente de democracia, onde se autoriza que pessoas façam oposição ao governo durante todo o mandato, onde se autoriza que pessoas possam se colocar nessa condição durante a gestão para criticar o governo, onde se autoriza que a imprensa possa trabalhar livremente durante todo o governo. E aí sim se construa um estado pleno de democracia que resulte em um dia de eleição, em um resultado democrático com a vitória de alguém nas urnas. Então, assim, autorizar o observador internacional no dia da eleição não é sinônimo de democracia, não é. A gente tem que ter um estado permanente de democracia. Se não for assim, é democracia para inglês ver. Nesse caso, para brasileiro ver, porque o Brasil passa um pano de alguma maneira para o venezuelano ditador Nicolás Maduro.